Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo de 12h20 às 13h20 pela Rádio Trianon, AM 740 em São Paulo, Rádio Universal, AM 810 em Santos e AltV, www.altv.com.br, com a reapresentação às 6 horas da tarde. Você pode visitar o nosso site, www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook/programa Gente que Fala, pode participar pelo Twitter, @GenteQueFalaAM, ou WhatsApp. É o 11 São Paulo, 974012235. Temos um telefone também à sua disposição, 5052-6622. Antes que eu anuncie os participantes de hoje, os convidados de hoje, um registro lamentável. Aqui na Rádio Trianon perdemos Martim Lourenço. Ele faleceu nesta madrugada, um amigo de muito tempo, 20 anos de Rádio Trianon, dedicado operário, amigo, trabalhador, tudo que você possa querer qualificá-lo. Martim Lourenço nos deixou nesta madrugada, aos 47 anos. Deixou a Adriana, os filhos, 4 filhos, está sendo velado no cemitério de Vila Rio, na Vila Rio, em Guarulhos. Então, desde já, a nossa saudade ao Martim Lourenço, que nos deixa prematuramente, e um abraço muito carinhoso à Adriana e aos filhos. Participando desta edição de Gente que Fala, cirurgião dentista Luiz Cosmo, especialista em periodontia e implantodontia. Luiz Cosmo, prazer tê-lo aqui, doutor. Prazer todo meu, meu pé. É uma satisfação poder compartilhar aqui na mesa com vocês. Você tem um livro sobre, lógico, Sim, odontologia. Um livro. Faltou aqui também colocar, eu tenho um título de mestre também, Sim. Também na área de implantodontia. E foi durante esse mestrado que eu tive o privilégio, com mais 2 colegas, de compilarmos informações a respeito de um novo biomaterial que surgia na época, em 2004. Sim. Voltado também para a arte de enxertia. E tivemos a oportunidade de realmente desenvolver esse trabalho clínico e científico, né? Um livro clínico e científico. E fomos bem sucedidos, graças a Deus, aí com esse trabalho. Parabéns. Também conosco o profissional de coaching, diretor de Núcleo Pluri, é isso, Cari? Do Núcleo Pluri, Cari. Do Núcleo Pluri. Do Núcleo Pluri. Então, não tem nenhum oftalmo que tem, né? É Clari Paulo Maurício Melo. Não, Cari é apelido. Cari. De carioca, né? Ninguém é perfeito, né? E a pessoa chama de Cari. Hoje vai ser animado. E o núcleo lá justamente tem o objetivo de levar a alegria, né, a partir de uma orientação e uma parte de saúde que a gente tem. E eu, como ele disse, né, já está animado antes do começo, então vai ficar ótimo. Vai ficar bom. Otorrinolaringologista Perboar Lacerda Sampaio. Palavrão, hein? Falei corretamente? Porque é um palavrão grande. Otorrinolaringologista, nossa Mas senhora. e o Perboar? Perboar é de origem francesa, é o sobrenome de um mártir francês, Johann Gabriel Perboar, João Gabriel Perboar, e eu fui presenteado por o sobrenome Perboar dele. Lacerda Sampaio. O senhor é do grupo de cirurgia plástica funcional da clínica, vem de novo aquele nome enorme, do Hospital das Clínicas de São Paulo. Atualmente eu apenas contribuo, já me aposentei, mas eu continuo amigo, porque lá foi minha casa, e ainda é, não é? Ainda participa, é fundador, não é, deste grupo de cirurgia plástica funcional da clínica de otorrinolaringologia do Hospital das Clínicas. Exato. Né? Consegui falar numa levada só. O geriatra Norton Sayeg, que é a fundação da Associação Brasileira de Alzheimer e Idosos de Alta Dependência. Dr. Norton, bom tê-lo aqui. Um prazer, um privilégio estar aqui com vocês para participar desta mesa tão importante e tão pluriprofissional, pelo que eu estou vendo aqui. É a Associação Brasileira de Alzheimer? Associação Brasileira de Alzheimer. Não seria de combate ao Alzheimer? A Associação Brasileira de Alzheimer. Não, eu sou chato. Né? Não, é interessante, eu sempre questiono, né? Porque você faz aí o dia do Alzheimer, tem que ser de combate ao Alzheimer, né? Então, quando tem uma associação brasileira... E o pior quando dizem o dia que celebra a doença de Alzheimer, né? Você pior ainda, né? Que comemora a doença. Né? Abre champanhe, né? Mas nosso português é flexível a ponto desses absurdos que a gente tem que levar no bom humor, não é, doutor Luiz? Também. Parece que se encontrou aqui
o Cari, foi Sim, um reencontro muito bom. uma coincidência muito feliz Ele me encontrar. conhece mais profundamente. Eu né? conheço ele Porque mais, deu digamos que certo, né? Porque diga- deu certo, senão ele não... podemos dizer não que eu se conheço, ó, manifestaria. viu, Zé Copé? Podemos dizer que eu conheço ele bem ao nível ósseo mesmo. Né? Tanto que ele não estava me reconhecendo, aí eu fiz Abriu Na hora- a boca, ele... reconheceu. Na hora eu reconheci ele. Olha, é um assunto que está sempre em pauta nesses dias. As nuvens chegaram, o ar melhorou, mas o clima seco ainda deve prevalecer durante o ano. Irritação nos olhos, nariz e garganta são consequências comuns da baixa umidade e da poluição, mas elas podem causar problemas bem mais sérios. Alguns especialistas dizem que com a vegetação cada vez menor, é crescente o número de carros, doenças respiratórias, que deverão aumentar muito nos próximos anos. Dr. Perbuar. Olha, realmente é um quadro problema... é É esse mesmo. Então, assim, nós precisamos... Tem um mecanismo dentro da gente aqui no aparelho respiratório que é só o homem lá de cima foi capaz de fazer. É o revestimento da nossa árvore respiratória. Tem microcílios batendo com 1.000 a 1.500 vezes por minuto até 72 horas depois da morte. Então, a glândula bota um líquidozinho pegajoso para fora e ele começa a varrer que nem fosse com a vassourinha. E aí toda partícula que entrar adere a esse catarrinho fininho, branquinho, e ele vai ser expulso. De baixo ele bate para cima e aqui do nariz para trás ele bate, e aqui na garganta você tem 2 caminhos. E engole, o estômago com o ácido vai acabar de matar os bichinhos, ou você pode expelir por cuspindo ou assoando o nariz. Essa beleza de mecanismo de defesa, senão a gente morria em poucas horas aqui em São Paulo. Porque o ar é horrível, está acima de todos os níveis toleráveis, mas a gente é resistente. Então, quando se bebe água, esse muco fica perfeito. Quando resseca, o cílio não bate. O rodozinho que puxa o sujinho para fora, para. E aí a bactéria entra e aí você tem as ites, pneumonias, sinusites, todas as doenças. E a pessoa realmente... Agora, o que fazer? Beber água é óbvio que é a garrafinha, o copo de água próximo ao trabalho, então tudo isso é o primeiro conselho básico. Agora, ir em casa, você pode estender um pano molhado, por exemplo, uma toalha, você pode botar bacias de bolo, aquela que tem uma superfície maior, e o vaporizador, ele é excelente, ele umidifica muito rápido, com alguma desvantagem se ele passar muito da conta. Mas já tem uns modernos que quando ele passa de tal grau de umidade, ele próprio se desliga. Mas a maioria não tem ainda. Então, o conselho da vovó de botar a bacia d'água, de botar o pano molhado, eu acho que ainda atinge a maior parte da população. Dr. Norton, deixa eu aproveitar um momento. Constante na internet que dizem sobre cuidados aos idosos, né? Cuidado dos idosos. E o doutor Perbuari citou a água e diz que os idosos têm dificuldade para beber água. Isso é verdade? Isso não é? É um mito que circula na internet? Porque quando ele fala que nós devemos beber água e é um bom, né, momento para a gente dar uma... Como é que o senhor falou? 2,5 litros. A árvore respiratória superior e inferior. Com relação aos idosos, isso é real? Isso é mais do que real. Isso não é um mito, isso é uma grande verdade. Tanto é que eu sou um aficionado, meu exame começa vendo pela hidratação do paciente. Uma vez que pacientes bem hidratados são pacientes completamente diferentes de pacientes que não tomam água. E não tomam água por uma série de motivos. Primeiro que à medida que nós envelhecemos, o estímulo da sede é diminuído. Então, por mais que o organismo precise de água, ele não avisa para você tomar água. Um outro fator que nós temos é que muitos idosos usam diuréticos para controle de pressão arterial, para insuficiência cardíaca, enfim, que é mais um fator de desidratação. E existem fatores um pouquinho mais peculiares. Por exemplo, existe artrose de joelho que faz com que o indivíduo tome menos água. Aí o indivíduo vai falar para mim, mas, doutor Norton, o que tem artrose de joelho a ver com água? O senhor leu o meu pensamento. Não, qual é a relação? O nosso pensamento, o senhor leu. Então, a relação é que a velhinha com 85 anos de idade está sentadinha no sofá, quando ela sente um pouquinho de sede,
e ela está assistindo a televisão e ela pensa, meu Deus do céu, vale a pena eu levantar daqui, ter um pouquinho de dor no meu joelho e matar a minha sede, ou essa sede é suportável? Isso parece uma brincadeira, mas na realidade são fatores que somados fazem com que doenças absolutamente graves façam com que a desidratação afete não apenas crianças, que a desidratação afeta muito crianças e recém-nascidos, como também pessoas idosas. E muitas vezes apenas a reposição da água faz com que a pessoa melhore tremendamente. Só para complementar, eu costumo brincar que a síndrome da samambaia abandonada é aquela que você viaja, você deixa a sua planta ali sem regar durante 4, 5, 10 dias, e quando você volta ela está murcha, feia, etc. e tal, e quando você rega ela ganha o seu viço novamente, e isso é uma comparação que a gente pode fazer tranquilamente com o advento da ingestão de água em pessoas com mais idade. Luiz Cosmo, que é cirurgião dentista? Eu gostei muito do que meu colega cirurgião plástico falou aqui, porque eu trabalho muito com a parte de enxerto e em seio maxilar. E o seio maxilar, a gente vem notando nessas épocas, principalmente de seca, porque uma das funções do seio, dentre as várias, é a dissipação da pressão crâniofacial e umidificação desse ar. Então a gente percebe muito acúmulo de secreção, um aumento do número de sinusites nesses pacientes, e é uma área que a gente intervém muito para fazer aumento vertical, ganho vertical É o de contrário, osso. né? O tempo seco, né? Provoca mais irritações com sinusite, Exatamente. rinite, Exatamente. esse tipo de ite que Então, tem isso acaba limitando um pouquinho. O paciente tem que ser encaminhado muitas vezes ao otorrino, laringologista. Esse nome lindo, realmente eu acho bonito. Eu gosto de pronunciar, porque eu sempre gostei de pronunciar. Eu usava isso como otorrino, forma de... Você me chamou de cirurgião plástico, eu não sou. Otorrino, caramba. É que o senhor chefiou a plástica facial, eu fiquei com isso na cabeça. Tá perfeito. Com a beleza que ele descreveu, né? E o nome lindo, eu pensei na plástica da coisa já. Então a situação, ela realmente ela fica um pouco mais agravada no procedimento de uma intervenção de enxertia óssea, por exemplo, no seio maxilar, onde tem que se encaminhar realmente o paciente, às vezes, para fazer uma avaliação no otorrino, tratar essa sinusite previamente e depois a gente poder fazer a abordagem. Né? A questão da voz, né? Por exemplo, eu sou palestrante e tenho problema na laringe e tal. Essa questão da água é suficiente para a gente resolver essa coisa de... Porque ele falou, eu tenho tudo, inite, renite, e tudo que é ite, eu tenho. Como é que faz? Não sei se é suficiente, mas é um dos melhores cuidados. Então, seria você ingerir água para que na circulação lubrificasse tudo, amolecesse tudo, as coisas, os catarrinhos presos, e você pudesse eliminar melhor com aquilo que eu falei do trabalhinho, ou você ter também ação local. Eu gostaria de dar uma receita para as mãezinhas pobres, que se não puder comprar o soro fisiológico, ela pode fazer o soro caseiro. É só 1 litro de água e 1 colher de sopa rasa. Dá exatamente o 0,9% que ela precisa. Mas a água pode estar suja, então ela ferve, e aí está o soro. Agora, sopa rasa colher rasa do quê? De sal. De sal comum, sal de cozinha. Então ela tem em casa a água e o sal. Então não pode reclamar. Com essa água fervendo, ela pode esterilizar vários vidrinhos e fechar os vidrinhos, que ela consiga de algum outra droga qualquer. Lavado, claro, os vidros. E agora, se puser o soro frio, faz mal. Se botar quente, faz mal. Então é temperatura do corpo. A mamãe pega, bota junto à pele dela, ou a criança, ou o adulto, bota no bolso por aqui, ou aqui na cinturinha, e espera um pouquinho, equalizou a temperatura. Então eu vou botar soro fisiológico, é isotônico, quer dizer, não tem mais sal nem menos sal, e nem está mais quente e nem mais frio. Aí você joga à vontade, é como se estivesse lavando o rosto, lavando as mãos, tomando banho. Joga e sopra, você tirou São Paulo aqui do nariz. Quem mora aqui na cidade sofre. É muita sujeira aqui dentro, o cíliozinho não bate, não se limpa, o limpador de para-brisa não funciona mais, e vem a sinusite, que é a retenção da secreção, o germe deita e rola, infecta, e lá vem a sinusite. Então, com higiene nasal, você tiraria a maior parte das sinusites, eu não tenho nem dúvidas. E não é só a maior parte, mais de 50%. É simples. Pare de escovar seus dentes para você ver depois de um mês como você está.
Qual é a saúde da boca? O colega aqui já falou. É a higiene, é escovar Sim, bem sim, os dentes. sim. Pois a mesma coisa é o nariz. Mas é Então, muito simples. Simples. Tudo que é bom na vida é simples. Se for complicado, não Mas presta. você sabe que, inclusive, por exemplo, nas empresas, as pessoas têm muita dificuldade pela corrida de tomar água. O pessoal não toma água. Agora, além dessa questão respiratória, quer dizer, a falta de água também gera outros tipos de problemas. Né? Sim. A pessoa, inclusive, Ajuda a sinusite, que resseca. Isso, quer dizer, a questão até de tontura. Muitas vezes o pessoal tem tontura na empresa e vai Por lá e queda toma de água. pressão. Um chefe de uma grande empresa agora, meu cliente e amigo, obrigou a todas as mesas ter a garrafinha d'água. Eu achei bonito da parte dele se Só interessar tem que pelos permitir que o cara saia do teclado e tome água. Não é desculpa de levantar Faz para para tomar falar pro água. cara, não, Inclusive da orientação médica para, invariavelmente, todos os meus pacientes que são pacientes frágeis, que mantenham pela manhã uma garrafa de água mineral ou de água filtrada e tenham essa garrafa como remédio para que ingiram até as 2, 3 horas da tarde, para não ficar levantando demais à noite para urinar também, que é um incômodo. E que tomem isso como remédio. E isso é fundamental. A água é um milagre da natureza e o que faz com que nós fiquemos vivos é realmente se você tem uma boa hidratação. Professor, mais uma dúvida só. Só um minutinho. Os 2,5 litros por dia, num adulto, não idoso, é uma sugestão boa? É que nós dizemos que É muita litro água, né? por dia tomado compulsivamente está ótimo. Por quê? Porque tem o leite, o chá, o suco, etc. e tal, que complementa. Porque existem algumas doenças, especialmente em pessoas idosas, onde o nível de sobrecarga de água deve ser evitado. Eu já escutei uma vez, não sei se é mito, a gente que trabalha muito com ciência acaba questionando, que beber um copo de água antes de dormir previne o risco de infarto. Alguém já escutou? Já Falar sobre escutei, isso? mas não tenho Não tem ideia nada, disso. não tem Não nada é na literatura, científico. né? Não é científico. Né? Mas não é científico. Para De toda mim forma, eu realista. faço. A pergunta que eu ia fazer, esses 2,5 litros também, não adianta a pessoa querer tomar os 2,5 litros de uma vez, né? Não, Vai não, sobrecarregar o rim. quer Não, dizer, claro, ela precisa distribuído, também mas fazer aí ao o longo do professor dia. falou, tem que pensar nos outros tem litros. suco, que tem ser- outras... ser durante o Tá dia. certo. Legal. Mas substitui a água, por exemplo, o senhor citou leite. Substitui. Um líquido de uma maneira geral. É que as pessoas falam, doutor, eu tomo Coca-Cola e tal. Não. Eu tomar 2 litros de Coca-Cola por dia Vai é morrer complicado, né? A água ainda é mais Mas simples. é tudo no exagero. Ainda é aqui, mais simples. conosco é tudo E vai no engordar um exagero. pouquinho também. Né? Esse é outro. Vale exemplo. até o café. Vale até Professor, o café, Bruno? Vale até o café. A Coca-Cola Professor, desmineraliza o dente, por exemplo. Essa luta que O a ácido. Holanda tem contra os refrigerantes, parece que vai até proibir em território nacional, é uma notícia que eu não sei se é verídica. Está correto essa força que alguns países da Europa estão fazendo contra os refrigerantes? Principalmente pelos níveis de sódio, que está comprovado que muitos refrigerantes têm um nível de sódio acima até de alguns salgadinhos que você usa no dia a dia. Mas não por causa do líquido em si. Existe O um líquido trabalho em si é uma- publicado em 2008 que associa, demonstra que a cola usada no refrigerante associada ao limão é prejudicial à estrutura óssea, por exemplo. Esse é um trabalho já Afeta o dente? ratificado. A estrutura óssea, o osso. Uhum. O osso como um todo. A cola do refrigerante é associada ao limão. Retira cálcio. Retira cálcio. Você está acompanhando Gente que Fala conosco, o cirurgião dentista Luiz Cosmo, o otorrinolaringologista Perboa Lacerda, o geriatra Norton Saeg e o profissional de coaching Cari Paulo Maurício Melo. Dr. Norton, no Brasil há cerca de 15 milhões de pessoas com mais de 60 anos, segundo a Associação Brasileira de Alzheimer. 6% delas sofrem deste mal que afeta 15 milhões de pessoas. Eu não estou entendendo, se há cerca de 15 milhões aqui e 15 milhões no mundo, então nós estamos... Está todo mundo aqui. Os 15 milhões de 60 anos está correto. Sim. O outro dado não está tão Esses correto. 15 milhões no mundo todo... Não. Hoje em dia se estima que tenhamos no mínimo de 34 milhões de portadores de doença de Alzheimer no mundo. O que acontece é que em 2011 mudou o conceito diagnóstico, o critério diagnóstico da doença de Alzheimer. E com essa mudança, nós temos um acréscimo de mais gente portadora de doença de Alzheimer sem demência.
Isso faz com que nós estimemos que hoje em dia nós tenhamos pelo menos 40 milhões de pessoas afetadas no mundo inteiro com a doença de Alzheimer, número que vai triplicando a cada 10 anos. Então nós temos aí uma verdadeira epidemia, porque a doença de Alzheimer é uma doença idade dependente. Ou seja, quanto mais velhos nós ficamos, maior a nossa possibilidade de ter uma demência, uma doença de Alzheimer. Veja que aos 60 anos, a nossa possibilidade é de 1 a 3% de ter a doença. Aos 80 é de 50%. Ou seja, esse aumento é exponencial. Então, como a população envelhece, nós vamos tendo cada vez mais portadores de doença de Alzheimer no mundo, e só aqui no Brasil se estima hoje em dia em torno de 1.200.000 a 1,5 milhão de portadores de doença de Alzheimer, só aqui no Brasil. Professor, desculpa, Pois a não, pesquisa... Eu quero fazer uma pergunta também. Aproveitar o momento para consulta. A pesquisa, a ciência pergunta acho que será está interessante. apontando algum caminho assim mais favorável de conseguir uns progressos na cura? Ou... Existe sim. Hoje em dia nós... talvez seja uma doença, uma das doenças mais estudadas do mundo, exatamente porque é uma epidemia. Dificilmente você tem ou não conhece alguém que tenha um parente portador de doença de Alzheimer no seu meio. Então, hoje em dia, estão chegando drogas novas. Eu sou dono de um centro de pesquisa, onde nós temos, o Brasil vai ter o privilégio de participar dessas drogas modificadoras que evitam com que o paciente fique demente. Ou seja, o primeiro sinal de perda de memória, nós interferimos com o medicamento para desligar o processo que dá início à evolução da doença e que leva a pessoa à perda total da sua intelectualidade, da sua integridade intelectual, física e mental. Dr. Norton, primeiro é um prazer poder compartilhar dos seus conhecimentos. A gente percebe que o senhor conhece muito a fundo e é uma das doenças mais investigadas mesmo nos últimos tempos. Eu queria saber do senhor duas coisas. Primeiro, se o senhor conhece algum paciente, qual foi o paciente mais jovem que o senhor diagnosticou o Alzheimer? Sim, seria uma doença talvez até de forma precoce. E qual a principal metodologia de diagnóstico que o senhor emprega para diagnosticar realmente que esse paciente tem essa perda de memória? Porque, por exemplo, eu tenho comentado em casa que eu com 42 anos, tenho às vezes uns lapsos de memória que eu não tinha há talvez 5, 6 anos atrás. Se isso poderia já ser, eventualmente, não que eu tenha Alzheimer agora, mas indícios de que eu possa vir a ter futuramente, não sei se é perda de memória. Sabe, você esquece, quando eu olho aquela notícia, às vezes eu esqueço o nome de um cantor que eu sempre acompanhei, e falo, como é que é o nome? Aí fala no rápido, falo, lógico, que é fulano. Então, assim, são coisas que eu observo em mim, mas, assim, em questões de realmente projeção futura, então, desculpa o tamanho o número de perguntas numa só, mas eu acho que é interessante a população tomar conhecimento disso. Perfeitamente, para mim é uma honra. Reforço ela, também tem É um lápis também. privilégio poder te responder. O caso relatado no mundo de pessoa mais jovem, não documentado, repito, não documentado, é uma pessoa com 27 anos de idade. Mas nós praticamente não consideramos isso. Na minha experiência pessoal, a paciente mais jovem que eu tenho, é uma paciente com 50 anos de idade, onde é um caso dramático, porque quanto mais cedo essa doença se instala, parece que mais agressiva ela ou é. A segunda parte da sua pergunta é quanto aos lapsos de memória. E diagnóstico também. Existe a grande dificuldade, como não existe um biomarcador. Por exemplo, vamos pegar AIDS. Vai lá, faz o exame, HIV positivo. Marcador sanguíneo acabou. Cadê o marcador de Alzheimer? Nós não temos ainda. Não existe um exame que você vá no laboratório e dê lá Alzheimer positivo. Isso, Então, o que é feito? Perda de memória não é exclusiva de doença de Alzheimer. Existem várias causas de perda de memória. Depressão causa perda de memória. O uso de sedativos causa perda de memória. O estresse, o excesso de trabalho causa perda de memória. O uso de determinados medicamentos causa perda de memória. Hipotiroidismo, doenças nutricionais, enfim, uma gama
de condições e de doenças que só o exame clínico vai afastar. Quando você afasta tudo, se não é perda de memória por causa de fator nutricional, por causa de endocrinologia, por causa de depressão, porque toma remédio, aí é doença de Alzheimer. Ou seja, a doença de Alzheimer é basicamente um diagnóstico clínico, que existe grande dificuldade em fazer diagnóstico, especialmente no começo da doença, que é hoje em dia a grande coqueluche. O que os médicos estão procurando não é aquele velhinho que já se alimenta por sonda, que já está acamado, com feridas, etc. e tal. O que nós queremos hoje em dia é quem tenha o primeiro sintoma de perda de memória recente, o primeiro sintoma de mudança de comportamento. É nesse que nós queremos interferir para que a doença não evolua, porque existe tratamento que nós conseguimos retardar e muitas vezes estacionar o processo. E isso é uma vitória enorme. Doutor Norton, eu tenho aqui para o intervalo, mas eu quero só uma perguntinha antes desse encerrar esse bloco. Quando eu era mais jovem no interior, né? Ele falou 42, nós já fizemos isso, todos nós, aliás, dizia que lá ele ficou caduco. O Alzheimer é um termo recente, podemos dizer de 30 anos, não é? Pouco mais do que isso. Tem prevenção? Então, a doença de Alzheimer foi descrita em 1806 pelo Dr. Alois Alzheimer, então ela tem mais de 100 anos. Acontece que ela era tida como uma doença rara, porque como a população não envelhecia tanto, nós tínhamos poucos casos. À medida que a população começou a envelhecer, nós vimos que era uma doença extremamente frequente, né? Então, hoje em dia nós sabemos que a doença de Alzheimer se manifesta de várias maneiras, não só com perda de memória, como perda da orientação também. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, Rádio Universal Santos e AltV, www.altv.com.br. Retornaremos em instantes. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon AM 740, Rádio Universal AM 810 em Santos e AltV, www.altv.com.br. Conosco hoje, cirurgião dentista Luiz Cosmo, otorrinolaringologista Perboar Lacerda Sampaio, geriatra Norton Saeg e o profissional de coaching Cari Paulo Maurício Melo. Nosso contato agora com o cirurgião plástico Nelson Letísio. Doutor Letísio, boa tarde. Boa tarde, Jacopé, como é que está?
Dr. Nelson Letísio, que é cirurgião plástico, em contato conosco, como toda quarta-feira. Dr. Letísio, tudo bem? Tudo bem, e você? Como é que está? Mas vamos falar sobre rinoplastia, Dr. Nelson. Seco e a poluição, temos um aumento de cirurgias em vias respiratórias. Isso se reflete nas cirurgias estéticas no nariz. Como é a rinoplastia e em que casos é indicada? Olha, Zacopé, realmente o tempo seco afeta muito as mucosas nasais. E, então, não só a mucosa nasal, como a mucosa da traqueia, de toda a parte respiratória superior. Então, o nariz está diretamente ligado a isso. Então, pacientes portadores de rinites alérgicas e outros problemas que afetam a mucosa nasal, realmente são mais afetados durante esse período de ar muito seco, né, em período de inverno. Agora, Zancopé, veja, toda cirurgia nasal está relacionada. Hoje, você não pode fazer uma cirurgia estética nasal ou uma cirurgia funcional nasal sem que você não se preocupe com a parte funcional toda do nariz, entende? Então, é comum nós, da cirurgia plástica, hoje não se aceita mais um cirurgião plástico que não saiba realizar o desvio de septo, alguma hipertrofia de corneto, pelo menos mais simples. As mais complexas, sim. Como nós temos um otorrino, o otorrino tem que fazer parte, quando ele tem que fazer adenoide, quando ele tem que mexer em algum seio nasal, alguma coisa, realmente isso é a área do otorrino. Agora, pequenos desvios de septos, hipertrofias de corneto, que é a famosa carne esponjosa, a gente deve sim mexer na cirurgia estética, junto com a cirurgia estética, porque não se aceita mais um nariz bonitinho por fora e respirando mal, Zacopé. Essa é a grande temática da cirurgia nasal. E realmente a cirurgia nasal é um complemento, entre aspas, da face, né? Você pode estar com uma face jovializada com um nariz pesado. Aí fica ruim, né? Então a gente tem que tentar equilibrar a face com o nariz e não deixar um estereótipo como aquele cantor americano que todo mundo sabe, que ficou com um nariz muito desgracioso de tanto mexer no nariz. Então tem que ter um equilíbrio entre a função e a estética nasal. Doutor Letísio, grato pela tua participação. O doutor Perboari quer fazer uma pergunta, uma colocação. Uma notícia boa, o Brasil superou os Estados Unidos em número de cirurgias plásticas. E isso era esperado, porque o nível de cirurgiões plásticos aqui do Brasil é muito alto. O nível científico, a cirurgia plástica brasileira, a qualidade, ela é invejável no mundo inteiro. E eu fiquei muito alegre, muito orgulhoso disso. Doutor Letísio, grato pela tua participação no nosso Gente que Fala. Próxima semana estaremos juntos novamente, ok? Um abraço e paz para todos aí. E uma das dicas do Gente que Fala, usuários do IANSP têm uma semana para aderir a plano odontológico sem carência. Servidores estaduais, dependentes e agregados têm uma semana para aderir ao plano odontológico do Instituto sem carência. O prazo termina em 28 de outubro. A assistência é oferecida por meio de 3 empresas, Admix, Aliança e Prodente. E o pedido de adesão pode ser feito diretamente com a operadora escolhida através do site do IANSP, www.iansp.sp.gov.br. O servidor poderá optar por 3 planos disponíveis, básico, superior ou executivo, com atendimento de urgência e emergência em qualquer um deles. O plano básico tem um valor mínimo de R$ 11,52, um dos melhores do mercado. Está aí a dica do IANSP. Encontro Internacional de Ósseo e Integração. Conosco hoje o cirurgião plástico Luiz Cosmo, o otorrino Perboar Lacerda Sampaio, o geriatra Norton Sayeg, o profissional de coaching Cari Paulo Maurício. Mas, doutor Luiz Cosmo, Encontro Internacional de Ósseo e Integração. Isso. Você pode explicar melhor para mim? Exatamente. Eu vou me confundir tudo aqui. Nessa semana nós vamos ter o 11º Encontro Internacional da Academia Brasileira de Ósseo e Integração, que nós delicadamente chamamos de ABROS, né? Por ser a Associação Brasileira de Ósseo e Integração, que é uma entidade que foi fundada no início dos anos 90 e o qual eu tenho o privilégio de já participar por 20 anos. Eu era bem novo, bem recente na profissão,
hoje presidida pelo colega, amigo pessoal Sérgio Jorge Jaime, que é o nosso presidente atual. E como toda entidade que busca trazer sempre conhecimento, trazer as novidades para cada sede, principalmente, né? A academia americana, existe uma, os Estados Unidos tem uma, a europeia tem outra, nós temos a nossa. Então, estamos promovendo esse ano o Congresso Internacional de Osteointegração, e leva esse nome Osteointegração porque foi um fenômeno que foi descoberto em 1965 pelo professor sueco Per-Ingvar Brånemark. Ele estava estudando como é que era a articulação no joelho de coelho. E ele colocou uma câmera intraoral feita de titânio nessa região para filmar o que acontecia, como é que eram os fenômenos de crescimento ósseo. E qual a surpresa dele quando ele foi remover essa câmera para poder captar as imagens, ela não saía. E aí ele se juntou com um cirurgião sueco também chamado Albrechtson. Foi absorvido. Ficou integrado. Ósseo integrou. Sim. Por isso o termo ósseo-integração. E aí essa câmera não saía, ele se juntou depois, começaram suas pesquisas. E aí ele se juntou com um cirurgião chamado Albrechtson, sueco, que desenvolveu a parte odontológica, porque o professor Brånemark é médico. Inclusive, o ano que vem nós vamos ter um evento grande aqui no Brasil, comemorando os 50 anos da ósseo-integração. Então é uma entidade séria, a gente trabalha muito forte buscando fazer esses eventos a cada 2 anos no Brasil, são encontros internacionais. Esse ano nós temos praticamente já 1.000 inscritos, não é um evento para uma magnitude assim, vamos dizer assim, muito... A gente não gosta de fazer eventos para 4, 5 mil pessoas da Academia Brasileira de Osteointegração. 1.000 inscritos é de grande porte. Nós estamos muito bem organizados, né, pela AVM, que é a nossa parceira, que é presidida pelo Haroldo Vieira, também, que é um profissional excepcional nessa área de comunicação e de realização de eventos. Então, nós estamos muito felizes. É um evento que começa o pré-congresso hoje, vai até sábado. Teremos importantes nomes. Eu vou ter o privilégio também de falar na grade. E teremos nomes muito importantes da odontologia para falar sobre as novidades que nós vamos ter na parte de reconstrução óssea. Destacar nesse congresso? Então, nós temos nomes internacionais, temos vários nomes aqui. Seria injusto eu falar o nome de algum ou de outro sem, de repente, esquecer algum outro nome. Onde? Vai acontecer no Centro de Convenções Rebouças, que foi todo reformulado. Hoje tem vagas de estacionamento muito melhores também, que eu acho que vai ser bacana para os congressistas poderem chegar lá de forma tranquila. Temos bastante hospedagem ao redor. A gente toma sempre esse cuidado com a realização do evento. A infraestrutura a infraestrutura é importantíssima. Mas o mais importante é destacar realmente a qualidade da grade e também a importância que os cirurgiões dentistas tentarem se associar à Academia Brasileira de Osteointegração, que é a principal entidade no país ligada à implantodontia. Nós temos, desses 1.592 especialistas na área de implante. Então, assim, nós temos hoje quase 50 mil dentistas envolvidos na implantodontia. Então, é um número bem grande. Espero nunca precisar de nenhum deles. Dr. Norton gostou. Uma esperança. Mas não é? Com o médico a gente sempre diz, né, cara? Espero não precisar. Espero não precisar. Mas não é? Olha, eu vou te contar uma coisa. O Luiz trabalha muito bem. Mas que dói o negócio. Depende quando envolve extração, principalmente, de um elemento dental. Tudo que você extrai, Dr. Norton, Dr. Perbori estão aqui, sabem do que eu estou dizendo. Quando você faz uma remoção de qualquer órgão que seja, e o dente se inclui nisso, é muito mais doloroso para o paciente do que você inserir alguma coisa. Por exemplo, você inserir um pino de titânio numa região onde hoje eu faço até a gente chama de técnica flapless, né, sem retalho. Hoje eu coloco o implante na boca do indivíduo sem cortá-lo. Só com uma simples incisão circular, eu marco o local, tendo o conhecimento já tomográfico do paciente previamente à cirurgia. Eu instalo esse implante sem fazer um corte na boca, por exemplo, quando eu tenho uma quantidade óssea mais avantajada. Agora, quando eu tenho que fazer uma extração dental para seguir o implante imediato e um procedimento de enxerto associado, o pós-operatório, se o paciente não tomar muito cuidado com a medicação empregada, ele pode ter um pouquinho mais de dor, principalmente na arco inferior, região mais próximas ao nervo alveolar e assim por diante. Conosco também o Cari Paulo Maurício Melo, profissional de coaching. Que coaching? Penso o seguinte até, né? Estou aqui como coaching, pessoal da área de saúde, né? E aí, o que eu venho falar, né? Qual é a relação? A relação justamente é essa. Eu tenho uma história, trabalhei 30 anos na área de telecom e informática e fui um profissional enlouquecido. Trabalhava que nem um doido, né? E a saúde eu não me preocupei muito. E aí eu tive um colapso, né? Eu, com 40 anos, estou com 57,
Com 40 anos, eu um dia tentei me levantar, não consegui levantar, as pernas tinham travado, tal. Então eu tive o que chama de síndrome de burnout, né? E aí eu digo que eu criei o Pluri, né, na realidade, para ser um local onde eu pudesse, que eu poderia ter recorrido na época e não tinha. Quer dizer, um local onde houvesse alguém que orientasse em aspecto profissional e também orientasse como é que as pessoas podiam ser mais saudáveis, o que elas teriam que olhar, a interação com médicos, a interação com profissionais da saúde. E aí, justamente, a partir desse momento que eu falei, se eu juntar essa coisa do profissional com a coisa do ser humano, porque o que eu digo, não existe diferença entre o cara que está de terno e a pessoa que está atrás do terno. As pessoas hoje no mercado têm essa mania, né? Coisa do trabalho é coisa do trabalho e coisa da vida é coisa da vida. E é uma coisa só. Se você não tratar do ser humano, você não vai tratar daquele profissional. Então, justamente, a partir desse colapso que eu tive, que eu falei, então preciso criar alguma coisa que tenha essa orientação profissional, mas que aponte para a área de saúde. Produtividade não é possível... área? Qual a tua Matemática. Matemática. Você é professor de matemática? Não fui. Não. Eu tua área. Matemática. Dr. Norton já. Matemática, trabalhei sim. na parte de informática, a parte técnica. Sim. E aí, há 14, 16 anos atrás, comecei a estudar para ter o quê? Uma orientação. Quer dizer, eu não sou da área de saúde no aspecto de formação, mas sim no aspecto de orientação, de chegar nesse profissional e dizer, olha, tua coluna está ruim, vai cuidar dos dentes, né? Quer dizer, vai cuidar da respiração, justamente porque como é que ele vai trabalhar? A pessoa está trabalhando com problema de respiração, com dor no dente, com dor nas costas, ou com a parte emocional, depressão, ou até com alguns desequilíbrios mais graves, como depressão bipolar, algumas coisas mais sérias, né? Então, justamente, o Pluri foi essa ideia de pegar o coaching e avançar um pouco mais além daquela orientação profissional, dizendo, cara, olha para a tua saúde, né? Não deixa entrar em colapso. E também falando para os gestores, porque o que acontece? O cara fala que vai sair no médico ou vai fazer um tratamento, não pode, tem que trabalhar, né? Existe, às vezes, tem profissionais mais tranquilos e outros não. Mas, se ele não entender que a pessoa cuidando da saúde ela vai ser mais produtiva, por isso que eu acabei criando um conceito CARI de produtividade sustentável na vida e no trabalho, que é justamente para essa pessoa saudável vai ser um profissional melhor sucedido, mais produtivo. Então, foi um pouco uma quebra de paradigma no mercado, mas, inclusive, eu tenho alguns profissionais lá da área de saúde dentro do núcleo. Tá? Diga. A comparação entre quantidade de horas trabalhadas ou a qualidade do trabalho? Olha só, uma das coisas que mais me irrita ainda, quando as pessoas falam assim, eu sou pragmático, eu quero dinheiro, eu quero lucro, eu quero tirar o máximo do profissional. Eu falei, então cuida dele. Porque o que acontece? Quantidade de horas nunca foi qualidade, nunca foi produtividade. Eu acho que hoje, por volta de 30% a 40% do tempo das pessoas hoje é perdido numa coisa. A pessoa está sentada na frente do computador, ela está preocupada com a família, com a conta que ela tem que pagar, com a dor que ela está nas costas. Ela está ali de corpo presente, mas o espírito dela, a alma dela não está presente. Então, é muita perda. Então, justamente, não adianta querer trabalhar 16 horas se essas 16 horas forem perdidas 8 em todos esses desvios, essas distrações, você entende? Então, melhor, por isso que o movimento de trabalhar em casa, né? Você trabalha por meta, você vai trabalhar melhor, num local mais agradável, e com isso você vai ter mais produtividade. Então, para a gente ser pragmático hoje, é muito interessante, é um paradoxo. Para ser pragmático e ter lucro, tem que cuidar das pessoas. E eu reparei uma coisa, quando a gente começa a fazer uma autoavaliação, dessa coisa de estar em frente ao computador, trabalhando eloquentemente, tem gente que começa a pensar muito e entra em conflito. Ele entra num conflito grande. Eu sou uma espécie de psicólogo no consultório, que muitos pacientes, às vezes, quando eu estou trabalhando alguma coisa, começam a comentar comigo justamente sobre isso. Doutor, vou dar uma descansada aqui na tua cadeira. E o cara, tem gente que dorme, mas é um sono, você percebe que é um sono profundo. Eu estava cansado. Eu fiquei no computador ontem até 3 da manhã, mas aí meu filho tossiu, eu não sei o que aconteceu, aí a minha mulher falou não sei o que lá. Então aí começa a viver um conflito de falar, minha vida não está boa desse jeito, e o que eu posso fazer para mudar? Que é o pior. E não consegue sair daquela zona corrida dos ratos. Né? Isso, você entra num círculo vicioso. Exatamente, fica num círculo. Dr. Norton, gostaria que o senhor se manifestasse. O senhor está ouvindo apreensivamente aí, mas... Sem dúvida nenhuma, inclusive essa parte de aconselhamento faz parte da consulta médica, né? Nós não podemos, de jeito nenhum, admitir que você tenha um paciente com depressão sem conversar com esse paciente muito detalhadamente, que às vezes uma conversa, e às vezes demonstrando, hoje na sala de espera nós tivemos aí
um caso pitoresco. É bem pitoresco. Né? Pitoresco de um executivo que resolve largar tudo que fazia porque isso estava lhe fazendo muito mal à sua saúde. A gente não pode dizer como é que ele resolveu a situação. É verdade. Mas, de qualquer maneira, isso faz parte da orientação médica, né? Então, o médico é um grande amigo, onde o paciente deve contar com esse amigo, não apenas nas questões clínicas, frias, farmacológicas, e sim numa conversa. Às vezes, uma conversa franca equivale a um excelente comprimido de última geração, né? Isso a gente costuma utilizar muito, e isso, especialmente para quem é geriatra, isso é muito importante. Tem uma paciente o médico também é coach. Pô. Tem um paciente que brincava comigo, que falava assim: doutor, o senhor desculpa, mas está na hora de eu ir embora, né? O senhor para de falar um pouquinho, e o senhor me deixa, que o senhor está me atrasando. Porque o médico geriatra é o médico que realmente gosta de perguntar não o que está doendo, não como é que você está sentindo, e sim como você está vivendo. E isso faz parte aí do que o Cari acabou de colocar. Você está acompanhando Gente que Fala, conosco o cirurgião dentista Luiz Cosmo, o otorrino Perboar Lacerda Sampaio, o geriatra Norton Sayeg e o profissional de coaching Cari Paulo Maurício Melo. Doutor Perboar, norma da Santa Cruz. Hoje os fones de ouvido viraram protagonistas em viagens de carro, ônibus, trem. Precisa continuar? Isso é uma calamidade pública severa, séria, perigosíssima. Né? Tem um tempo para usar isso? Não tem. Cada pessoa tem uma sensibilidade diferente. Então, pode ser que com poucas horas de som alto na orelha lese o ouvido dessa pessoa e outro com muito mais horas, às vezes, não lesa. Mas eu quero pedir às autoridades, encarecidamente, às autoridades de saúde, que observe o número de pessoas que passa dentro de um carro com aquele alto-falante bem alto, que incomoda até quem está dentro de casa. Imagine ele lá. Ele está próximo de uma turbina de avião, tipo entre 80 e 110 decibéis, que é a medida do som para os leigos aí. O velho e bom subwoofer. Que fica... E ele vai ter uma surdez, mas até aí tudo bem. Ele vai no hospital e ele tem direito a um aparelho que nós vamos pagar para ele em torno de 4 a 10 mil reais. A economia brasileira que está riquíssima e a saúde, não é? Para subsidiar. Então vai pagar tudo isso para essa legião de pessoas. Mas se ele tiver o zumbido, que é aquele apitozinho que não larga ele hora nenhuma, ele enlouquece se ele não der jeito. Então nós estamos vendo aí jovens com 18 anos surdos, nós estamos pagando esse aparelho para eles. Então eu estou apavorado porque é uma calamidade. Eu agradeço muito você ter tocado nesse assunto. Mas tem um tempo para que se pode... Tem não. Uma pessoa com uma fragilidade maior, pode ser que em um mês ou uma semana ele tenha, outro pode suportar um ano, a gente não pode quantificar tudo isso. Mas que a maioria, quase 100% deles, vão ficar com esse zumbido enlouquecedor, vão ter perda auditiva. Acabei de ter um colega... Prejudica a educação, né? Sim. Mas se o governo não fizer alguma coisa, como é que pode? Não multam a gente porque eu acelero um pouquinho ou porque eu estaciono errado? E por que é que não pode pedir a essas pessoas através de algum... Buzina em excesso. Buzina em excesso. Então, eu não sei o que fazer, francamente, mas eu instituiria alguma coisa. Só a campanha de orientação, assim, sem uma educação mais forte por baixo, eu não sei se resolveria. Eu não sei sugerir caminhos, mas, pelo amor de Deus, façam alguma coisa. A gente falou do processo cultural. A questão também é que muita gente acaba prejudica a saúde e você viu que a gente mudando completamente o foco, mas o futebol hoje mudou em muitos aspectos. E você viu o Carlos Alberto Torres falando isso outro dia no depoimento, porque o atleta antigamente, nas concentrações, ele fica agora com o foninho de ouvido ali escutando a música, ele não conversa mais com o outro. Você viu no jogo, a gente tem que posicionar, vamos fazer isso aqui. Os caras faziam isso. Perde a integração. Perde a integração. Então, eu citei o exemplo do futebol, mas quantas coisas as pessoas, principalmente os jovens, deixam de se integrar. Você vai no restaurante, o casal está cada um com o celular. Eu uso isso em palestra. Eu uso isso em palestra. Então, o cara conversa, às vezes, à frente. Conversando entre eles. Não sei se estão trocando o WhatsApp. E o pessoal acha isso normal.
que eu chamo de normose, patologia da normalidade. A juventude que vem chegando, principalmente. O adulto usa desculpa. Não, é muito interessante esse negócio, é viciante, né? Minha tia falou isso outro dia, com quase 70 anos. Falei, tia, mas larga esse negócio. Não, Tom, agora eu aprendi a mexer no Facebook. Aí um dia ela chegou uma mensagem, ela publicou sem querer uma coisa falando alguma coisa de um artista, que ela, daí, pelo amor de Deus, ela, deixa eu quebrar esse computador. Eu falei, não adianta, já tá na rede. Olha, eu só quero dizer o seguinte, é muito mais sério do que todo mundo está pensando. Sim, então, pelo amor de Deus, autoridades de saúde, autoridades, governo, pensem um pouquinho uma estratégia para atuar e melhorar isso, para que essas pessoas não cheguem tão cedo, com 20, 22 anos, tá com perda auditiva grave. Dr. Norton, Jerusa do Belém, Belenzinho, gostaria de saber a idade ideal para procurar um geriatra. Falta geriatra no país? Por que é tão difícil encontrar esses profissionais no sistema de saúde pública? É realmente que falta geriatra, falta muito. Primeiro porque nós temos uma preocupação muito grande, a Sociedade Brasileira de Geriatria tem uma preocupação muito grande em formar profissionais sérios, competentes e extremamente éticos, evitando o charlatão, que existe muito na medicina, especialmente quando se fala em envelhecimento. Mas realmente, hoje em dia, nós devemos ter aí pouco mais de 1.000 médicos com o título de especialista em geriatria. E quando que se deve buscar um geriatra? A partir dos 40 anos de idade, você pode buscar um bom clínico. Se você tiver acesso a um geriatra, ele vai poder te preparar para a velhice. Que a velhice também... A rede pública tem geriatra? Tem, mas em quantidade absolutamente insuficiente para a demanda, né? Então seria uma especialidade geral que teria que ter muito mais oferta para a população e muito mais acesso à população, e isso mudaria o aspecto do perfil da nossa população. Porque, veja, nós vivemos uma coisa hoje em dia chamada transição demográfica. Se morria há 30, 40 anos atrás, basicamente por doenças infecto-contagiosas. As crianças morriam por diarreia, por contaminação de bactérias, de mosca pousando em alimentos, etc. e tal. E isto mudou. Hoje em dia nós vivemos com doenças crônico-degenerativas. O indivíduo tem um AVC, um derrame, e ele não vai necessariamente morrer por causa desse derrame, mas ele vai ter que conviver com essa limitação durante muito tempo. Então, hoje em dia, nós vivemos a época das doenças crônicas, onde elas muitas vezes não podem ser curadas, retiradas, esquecidas, mas devem ser tratadas e controladas. Então, realmente, o geriatra é um especialista que deveria ter em todo o posto de saúde, assim como você tem um clínico geral, um ortopedista e um ginecologista. Luiz Cosmo, Jaime do Jardim Bonfilioli, a adição de flúor na água servida à população efetivamente reduziu o índice de cáries? Então, existe uma polêmica, principalmente com relação à fluoretação da água, que começou mais ou menos no final da década de 80 no Brasil. Então, muitos jovens hoje, você vê o índice de cárie realmente ele é bem diminuído com relação às projeções de 30, 40 anos atrás, pela orientação, pelas novas gerações que sofreram muito também com... pelo flúor do que Sim, exatamente. Então, hoje você tem países desenvolvidos que não fluoretaram a água e tem índice de cárie também baixo. Claro que é uma contribuição, aquele paciente que... quantas vezes eu vejo amigos, quando era mais, provavelmente logo recém-formado, você saía muito, viajava com os amigos, chegava lá, ia eu escovar o dente só. 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, estávamos em 6, chegava numa casa alugada na Maresia, sei lá, praia, e só eu ia passar o fio dental e escovar o dente. Eu falava, sai de brincadeira, eu vou escovar o dente amanhã. Então, quantas crianças não fizeram isso? Quantas mães colocaram uma madeira nessa criança com 2, 3 anos de idade, uma madeira noturna e punha açúcar e Nescau, sei lá o quê, enfim, achocolatados. Então, esse conceito mudou muito. Vamos dizer, o doutrinamento dessas mães é que melhorou por parte dos cirurgiões dentistas, mais até do que a fluoretação da água. As crianças para fazer escovar os dentes depois da mamadeira então, também. Mas tem as dedeiras.
Tem a pasta sem flúor. Eu sempre fiz isso no meu filho. Meu filho não teve uma cárie. E a gente sempre orientou. Passava dedeira, não importa. Mamava meia-noite, eu ia lá. A mãe dele olhava assim e falou, tá de brincadeira. Eu falei, não, ele vai me agradecer lá na frente. Enfiava a dedeira lá, porque já tinha dentição. Então a fluoretação, ela contribui, mas ela, dependendo do grau de flúor, pode até provocar fluorose e manchas no esmalte dental. Doutor Perbois, Lúcia de Santana, qual a função das amígdalas? 1 minuto só para o senhor responder. Defesa. Eu tenho gânglios aqui no braço que faz um filtro aqui para se vir uma infecçãozinha daqui, ele trabalhar. Assim são as amígdalas, porque aqui entra muita coisa suja. Tanto que a criança nasce com 5 amígdalas. 2 na base da língua, amígdalas linguais, as palatinas, que é a que a gente vê, e outra escondidinha chamada adenoide, que vai embora depois de algum tempo, 8 anos de idade, 12, 10, já foi embora. Então é defesa. Se ela se infectar muito e ficar muito doente, é melhor a ausência dela do que a presença, porque ela está doente. Mas ela é um órgão que nos ajuda a viver no começo da vida. Doutor Perbois, eu agradeço a gentileza da tua participação no Gente que Fala. Luiz Cosmo, grato pela tua participação também. Doutor Norton Saeg, muito bom tê-lo aqui. Espero que retorne outras vezes, assim como os demais. Uma honra, um privilégio. Cari, Paulo, obrigado por ter vocês. participado. Parabéns à equipe aí por um nível tão bacana. Fiquei muito feliz em vir para cá, tá? Muito Devido bom. ao problema técnico que tivemos ontem, a AutoTV transmitirá hoje às 10 da noite com exclusividade o especial sobre a entrega da 2ª edição do Prêmio Bibi Ferreira, que celebra as melhores produções do teatro musical brasileiro. A cerimônia ocorreu na semana passada. Teatro São Pedro contou com a cobertura especial da equipe do Gente que Fala, com entrevistas, exibição das apresentações e muito mais. Hoje, 10 da noite na AutoTV. Gente que Fala tem na direção geral o jornalista Fausto Camunha, na diretora de produção Zenilda Salvato, redação Rayala Brandão e Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues Benebenê, na direção da AutoTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Iago Matsumoto, Célio Teixeira, Arthur Endler. Estaremos de volta amanhã, logo após o horário eleitoral ainda, na sequência Trianon Marcos Calazans. Grato.